Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cris Pereira e hoje na aula 47, que faz parte da sequência didática 7, o nosso objeto do conhecimento é o estudo sobre o gênero discursivo anúncio publicitário. Os nossos objetivos são identificar as intenções comerciais ou institucionais do gênero anúncio publicitário, reconhecer estratégias de persuasão e recursos linguísticos utilizados por publicitários, identificar as partes que compõem o anúncio e a função de cada uma, reconhecer a mescla de gêneros como recurso de originalidade e expressividade. Qual livro que nós vamos utilizar? É o Produção de Textos, aí das páginas 98 a 102. Pessoal, gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quando falamos de anúncio publicitário, você tem algum o qual você se lembra dele rapidamente? Que marcou de alguma maneira para você? Eu tenho. Olha só, trouxe aqui alguns. Inclusive o primeiro deles, você pode ter observado que ele está servindo de pano de fundo para a nossa aula de hoje. Então eu tenho aqui, ó, a sua logomarca e o slogan. Estou falando do McDonald's. Isso mesmo, gente. Essa cadeia aí mundial de restaurantes fast food que está presente em cerca de 119 países, com 35 mil pontos de venda. Olha só. Depois, me lembrei de um outro anúncio, o Doril. Olha lá, tomou Doril, a dor sumiu. Lembrei também da Colgate. O que faz você sorrir? Olha aí a Colgate. Bom, é interessante nós lembrarmos, gente, que em um mundo repleto de estímulos, né, como o nosso, o grande desafio da publicidade é chamar a nossa atenção, nós que somos o público, não é? Então, eu trouxe aí alguns que marcaram a minha memória e marcam, né? Gostaria de chamar a atenção também para alguns aspectos relativos a. Olha as cores chamativas aqui que nós temos, gente, nestes anúncios. Olha só, nós vamos observar que nós temos frases bem curtas, tomou Doril, a dor sumiu, amo muito tudo isso, não é? Olha lá, são os chamados o quê? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, os slogans, olha lá. E temos também algumas imagens, a imagem da Doril, né? A imagem do creme dental. E é interessante lembrarmos que quando falamos de anúncio publicitário, nós temos aí uma linguagem persuasiva, ou seja, aquela linguagem que tenta nos convencer. Aí você vai dizer, professor, eu já vi isso, não é? Quando nós estudamos funções da linguagem. Exatamente. Vamos então conhecer um pouco melhor a respeito do anúncio publicitário? Muito bem. O que é um anúncio publicitário? Então, é um gênero textual usado aí, gente, para promover uma marca, um produto, não é? Um serviço ou uma ideia para um público definido, um público-alvo, em um meio de comunicação. Então, normalmente tem uma linguagem persuasiva, aquela que convence, né? E essa linguagem vai justamente ajudar nesse trabalho de convencimento do consumidor, a fim de que ele tome a decisão de comprar um produto ou contratar um serviço em algumas situações. Bom, o anúncio publicitário, ele pode ser encontrado tanto na internet, não é, gente? Quando nós observamos aí os vídeos no YouTube e aplicativos, quanto em cartazes,
faixas, outdoors, jornais, revistas, panfletos, folders, né? No rádio e na televisão. No dia a dia e em qualquer lugar que estejamos, os anúncios publicitários nos impactam de alguma forma, não é? Olha só, gente, esses dois anúncios publicitários que nós temos aqui, ó. O seu filho quer 2 gotinhas da sua atenção. Olha só, gente, a campanha aí da paralisia infantil. E na outra nós temos aqui o Martinho da Vila, não é? Fazendo aí um anúncio, né, para a campanha da gripe. Então, é um público já mais direcionado, olha, as grávidas, né? Pessoas já um pouco mais maduras e jovens também. Bom, o anúncio publicitário, ele tem um objetivo. Qual é o alvo dele, né, gente? O principal objetivo é chamar a atenção do consumidor. Não posso perder isso de vista. Vou repetir isso várias vezes hoje. Então, é convencê-lo a comprar uma ideia, um produto, um serviço. E para atingir um público específico. As peças fazem uso de diversos elementos, linguagem, recursos, né? E o anúncio trabalha a função conativa ou apelativa da linguagem. É, a função conativa. O intuito é mesmo convencer os receptores da mensagem. Bom, vocês já ouviram essa expressão? Que a propaganda é a alma do negócio? Pois é. Então o anúncio deve ser muito criativo e objetivo. Para quê, gente? Atrair a atenção do público-alvo definido. E então o primeiro passo é saber quem é esse público para elaborar as estratégias persuasivas mais adequadas. Nós temos alguns tipos de anúncios, né? Olha só, cerca de 5. Temos os anúncios comerciais, que eles referem-se aí à compra, venda de produtos ou serviços, né? Ou a promoção de uma marca ou empresa. Temos os culturais, que é a divulgação de peças teatrais, shows, entre outros. Temos os institucionais, que são aqueles que promovem uma mensagem de cunho social, cultural ou cívico. Os políticos, que são aqueles que divulgam ideias e os próprios agentes políticos, né? Além dos religiosos, os quais mostram ideias ou causas relacionadas ao tema. Ao longo de nossas aulas nós vamos ver alguns. Pessoal, vamos começar por este anúncio aqui. Olha só, aqui é um anúncio publicitário. Observe, nessas letrinhas bem pequenas aqui, nós temos assim, ó, o trote atrapalha quem mais precisa de ajuda. E aqui temos uma logomarca do governo do estado, Paraná, né? Do governo do estado do Paraná. Gente, observe só essa imagem. Olha só, nós temos aqui uma residência que está em chamas, temos um carro de bombeiros, vários bombeiros e esse telefone em dimensões exageradas. Qual será o objetivo, hein, gente, desse anúncio? Vamos conversar um pouquinho melhor sobre ele? Olha só, vamos juntos? Então, qual é o objetivo desse anúncio, gente? Bom, acredito que seja convencer o interlocutor a não passar mais trotes, né, gente, para os serviços públicos, como aí o Corpo de Bombeiros, né? Bom, qual é a entidade responsável pelo anúncio, gente? Por que ela teria decidido produzir esse anúncio? A entidade responsável é o governo do Paraná, né? E o provável motivo para a produção são os transtornos causados pelos trotes aos serviços públicos no estado. Na publicidade, e as imagens muitas vezes têm um valor simbólico. Explique o que a imagem representa nesse caso. Bom, a imagem, gente, ela foi montada aí de forma
que o telefone representa uma espécie de obstáculo, vocês observaram? Nesse trajeto do caminhão dos bombeiros, que não consegue chegar até a casa incendiada. O objetivo dessa montagem é representar as dificuldades que os trotes causam a serviços públicos, como o dos bombeiros. E as linhas telefônicas, elas ficam congestionadas, os profissionais eles perdem tempo se deslocando sem necessidade. E dessa forma, né, gente, isso pode demorar aí no atendimento as verdadeiras ocorrências. Nesse anúncio, gente, além de chamar a atenção do consumidor, o exagero contribui para a estratégia persuasiva, ou seja, de convencimento. Como é que vocês acham que isso ocorre? Olha só, nós colocamos assim, ó. Ao exibir um telefone de dimensões exageradas, o público, ou o anúncio, né, pretende mostrar simbolicamente que a atitude de passar trotes, vista por alguns como uma brincadeira inocente, ela gera problemas gigantescos para quem precisa do atendimento. Agora, olha só, gente, estes dois textos aqui verbais. Este foi o que apareceu de fato no anúncio. O trote atrapalha quem mais precisa de ajuda. Imaginemos que eu trocasse atrapalha pelo vocábulo afeta. Então, o trote afeta quem mais precisa de ajuda. Então, foi feita aqui uma espécie de comparação, né, gente? Então, verifiquemos o seguinte, olha só. Como as palavras foram escolhidas para dar maior ênfase ou maior expressividade ao texto original. Gente, aqui nós esperamos que vocês percebam que quando eu utilizo o trote atrapalha, não é? Eu posso quase que fazer uma espécie de alternância aí, ou utilizar uma oposição com a palavra ajuda, não é? Olha só, atrapalha e ajuda. Então, o que ocorre aqui? Nós estamos utilizando a antítese, lembra disso? Olha só, então, essa situação são palavras que remetem a ideias antagônicas, né? Quando eu utilizo atrapalha e ajuda. Já aqui, afeta e ajuda não expressaria tão bem o objetivo que se quer alcançar. Quando nós falamos de anúncio publicitário, gente, nós precisamos lembrar que as empresas, os órgãos públicos e outras instituições, elas comunicam-se com a sociedade de diversas formas. E uma delas é a produção de um anúncio aí publicitário, que é um gênero discursivo que tem como objetivo convencer o interlocutor a fazer ou deixar de fazer algo, não é? Como foi o caso da propaganda, a deixar de fazer trote, né? Então, muitos anúncios, gente, eles têm intenções aí comerciais, pois eles pretendem estimular a aquisição de certo produto ou serviço, como vocês já devem ter visto vários anúncios aí, por exemplo, sobre o McDonald's. Outros, como você analisou, têm perfis institucionais, buscando conscientizar o interlocutor de determinada ideia e levá-lo a adotar certos comportamentos, como a questão da vacinação. No anúncio lido, o objetivo era conscientizar as pessoas dos prejuízos que os trotes causam e convencê-las a abandonar essa prática. Perceberam? Então, quando uma empresa, gente, ou uma instituição, ela pretende comunicar-se por meio de um anúncio, ela vai procurar os serviços de uma agência de publicidade. Nós vamos conhecer daqui um pouquinho algumas. Então, os redatores e os outros profissionais que são especializados nessa área, eles vão pensar nas melhores estratégias para persuadir, ou seja, convencer o interlocutor. E uma dessas estratégias, né,
é a combinação de diversas linguagens. Então, em geral, o anúncio é um texto multimodal, em que se alia a linguagem das palavras a imagens, sons, movimentos, não é isso? E os tipos de linguagem usados estão ligados ao meio em que o anúncio vai circular, como jornais, revistas, outdoors, rádio, TV, internet e outros. Vamos agora verificar um anúncio muito interessante, gente. Olha só, ele, além da linguagem verbal e da visual que nós vamos observar, foram empregados elementos tridimensionais, ou seja, milhares de garrafas PET, latinhas e outros materiais, os quais nem sempre se dá a destinação correta, né? Então, o objetivo é enfatizar ao público que o lixo pode ser reciclado e até virar arte, mas jamais deve ser jogado, principalmente, gente, no mar. Vejamos. Olha só. Então esse, gente, é um painel aqui do artista Ivo Gatto para o Dia Mundial do Meio Ambiente. Ele foi criado em 2015, né? Ele está disponível aqui. Então observe que nós temos assim, olha só, gente. Olha só, nós temos aqui uma tartaruga, o mar, né? Quantas e quantas garrafas PETs foram utilizadas. Imagine. Aqui é arte, no mar é lixo. Então, Dia Mundial do Meio Ambiente. Bahia Marina, olha só, aqui eu terei uma logomarca e aqui eu terei o slogan. Vamos ver já já o que vem a ser cada uma dessas partes do anúncio. Gente, então para a gente não esquecer, o anúncio publicitário é um gênero discursivo que tem por objetivo persuadir, convencer o interlocutor a consumir produtos e serviços, ou tomar ou deixar de tomar determinada atitude, que nós acabamos de ver. Deixar de jogar lixo no mar. Olha só, neste anúncio. Geralmente, articula diferentes linguagens e pode circular em diversos meios. Não posso esquecer, hein? Jornais, revistas, outdoors, rádio, TV e internet. Pessoal, e a campanha publicitária? Olha só, vamos dar uma olhadinha aqui. Amo muito tudo isso. Já até falei sobre este slogan hoje. De quem é esse slogan? Do McDonald's. E esse outro slogan aqui, ó, a verdadeira maionese, vocês lembram dele? É da Helgas. A gente se liga em você. Olha só esse. Use, aliás, abuse e use, lá da C&A. Todo mundo usa. Lembram desse aqui, gente? É de quem? Das Havaianas. Tudo bem? A gente se liga em você. Aqui nós estamos falando de empresas de telefonia. Isso. Vamos dar uma olhada aqui então? Então, em geral, gente, um anúncio publicitário, ele não é produzido assim de forma isolada não, tá? Olha só. Ele faz parte de uma campanha publicitária, que além de anúncios, pode incluir cartazes, banners, comerciais de TV, internet e outros. E um elemento importante da campanha publicitária é o slogan. O que é o slogan? Já colocamos alguns e desde o início eu já vim falando para vocês, né? Então, trata-se de uma frase ou de um pequeno texto marcante que será repetido em todas as peças da campanha. E no anúncio analisado, na seção Primeiro Olhar, o slogan era: o trote atrapalha quem mais precisa de ajuda. Tudo bem? Então, gente, os slogans podem ser criados para a marca em si e utilizados em todas as comunicações. Você talvez se lembre de alguns,
pois essas frases são concebidas justamente para serem repetidas e memorizadas com facilidade. Tudo bem? Olha só, gente, vamos falar um pouquinho a respeito de estratégias de persuasão, tá? Como as letras ficaram muito pequenininhas, no próximo slide eu passarei para vocês o que está aqui nessas letras pequenininhas, não é? Gente, este aqui é um anúncio publicitário da Caloi. Quando eu falo de Caloi, eu estou falando de bicicletas. Olha só, vamos dar uma olhadinha para essa moça aqui, ó. Aqui eu tenho o seguinte slogan: pedalar pode mudar o seu penteado, mas muda também a sua cabeça. Vamos dar uma olhada no que tem nas letras pequenas? Tem assim, ó. Pedale, faz bem para você, faz bem para a sua cidade. Pedalar pode mudar o seu penteado, mas muda também sua cabeça. Trocou o salto pelo sapato baixo, no pedal. Evitou a subida e atravessou o parque. Na primavera, flores na cestinha, cabelos ao vento, óculos de sol. Mais que pedalar, desfilou estilo, desfilou atitude. É cycle, é chique, é transformador. Está na hora de descobrir o bem que a bicicleta faz para você e a sua cidade. Eu adoro pedalar, gente. Olha só, gente, vamos dar uma olhadinha. O objetivo deste anúncio, qual era? Palavra-chave, né, dessa aula: convencer o consumidor a comprar a bicicleta, mas a bicicleta da marca. E qual é a marca? Da Caloi e do modelo anunciado. Olha só esse modelo aqui, gente. Olha só, bem diferente, ó, com cestinha, né? Vejamos. Bom, com base nessa imagem, né, gente, no texto, a gente identifica aí que o anúncio ele se dirige a mulheres jovens. Provavelmente, podemos inferir que são mulheres que cuidam bastante da aparência, gostam de estar elegantes. Quando ele fala, ó, pedalar pode mudar o seu penteado, trocou o salto pelo sapato baixo, desfilou estilo. Além disso, provavelmente elas moram em regiões urbanas. O bem que a bicicleta faz para você e a sua cidade. Observe, gente, olha só as frases que são colocadas. Veja bem. Então, esse anúncio, ele pretende o quê? Convencer a consumidora de que, usando a bicicleta em seus trajetos diários, né, indo à faculdade, indo ao trabalho, ela se tornará uma pessoa que vive em maior harmonia com a natureza. Quando ele fala assim, ó, atravessou o parque, né, na primavera, flores na cestinha, cabelos ao vento, óculos de sol, ou seja, uma pessoa chique, cheia de atitude, né? Desfilou atitude, que respeita a sua cidade. Então, é promover esse estilo de vida ligado ao uso da bicicleta Caloi, né? E é, portanto, posicionado como algo que desejável, né? Do estilo de vida atual da consumidora, aquela que usa sapato alto, cabelo arrumado, mas que pode se permitir, será chique se mudar o seu estilo, não é? Gente, quando eu falo de estratégias de persuasão, né? Ao contrário do que a gente pode imaginar, muitas de nossas decisões, elas não dependem tanto de fatores assim objetivos, né? Mas muitas vezes dos valores afetivos que associamos a certos produtos ou a certas atitudes. Vocês já devem ter percebido isso, né? Então, tendo isso em mente, os publicitários eles vão recorrer a uma série de estratégias de persuasão que vão apelar mais às emoções do interlocutor do que ao seu lado racional. Então, vou apresentar para vocês hoje três dessas estratégias, tá bem? 3 tipos. Então, vamos falar um pouquinho da identificação, da projeção e da rejeição. Não posso esquecer, combinado? Bom,
Então, a primeira dessas estratégias é a identificação. O que acontece? O interlocutor ele precisa sentir que o anúncio foi feito para ele, gente, que dialoga diretamente com ele. Então, no anúncio da bicicleta, por exemplo, você observou que a imagem, o título e o texto foram concebidos para captar a atenção de mulheres jovens, moradoras de áreas urbanas e que cuidam bastante da aparência. Bom, uma vez aí estabelecida, né, gente, essa identificação do consumidor, qual vai ser o próximo passo? É levá-lo à projeção. O que é isso? A projeção, gente, esse interlocutor ele deve acreditar que se ele comprar, no caso a bicicleta, né, o produto ou tomar uma certa atitude, será uma pessoa melhor, né, com características mais desejáveis, né? E ao analisar o anúncio, você percebe que, de acordo com a linha de raciocínio proposta, se a consumidora passar a utilizar a bicicleta em seus trajetos diários, ela se tornará uma pessoa mais chique, né? Que vive em harmonia com a natureza. Então, para isso, ele utiliza expressões como flores na cestinha, cabelos ao vento, óculos de sol, cheia de estilo e atitude, desfilou estilo, desfilou atitude, não é? E a outra estratégia, gente? Por último, eles utilizam o quê? A rejeição. Como assim, professora? Bom, nesse caso, pessoal, o texto aí, ele vai enfatizar os aspectos negativos de uma situação e ele apresenta a solução para o problema. Então, o anúncio que a gente vai ver agora, ele mostra uma situação que ninguém quer vivenciar, gente. Imagine um acidente de trânsito simbolizado aí pela gota de sangue na tecla do celular. Ou seja, quantas e quantas pessoas, gente, muitas vezes estão dirigindo e ao mesmo tempo teclando com alguém, observando alguma mensagem no WhatsApp ou mesmo até enviando, né? Olha só isso aqui, gente. Então, para que o interlocutor ele possa evitar a situação rejeitada, o anúncio oferece a solução. Qual é? Não dirige ou não digite e dirija, né, gente? Então, note que tanto a projeção quanto a rejeição vão explorar aí a vaidade do interlocutor, né, gente? Ele quer ser percebido como alguém com características desejáveis e não como alguém aí antiquado, sem espírito ecológico ou que dirige de uma forma perigosa, por exemplo, né? Outra emoção bastante explorada, especialmente em anúncios que usa esse mecanismo de rejeição, gente, é o medo, já que eles, em geral, apresentam situações temidas pelo público. Vamos dar uma olhada aqui agora? Olha só isso aqui, gente, ó. Então tem uma imagem aqui de WhatsApp e essa gota, né, de sangue. Olha só. Então observe, gente, que bem aqui, ó, ele escreve: não digite e dirija. Olha o slogan que ele vai utilizar aqui, né? Bom, agora olha só que interessante esse aqui, gente. Algumas campanhas publicitárias, elas vão lançar mão de estratégias assim que são pouco convencionais, que vão fugir um pouquinho daquilo que a gente falou até então, né? É o caso de uma campanha, olha só que legal isso aqui, que ela foi chamada de Adesivo Sincero, que foi promovido lá pela Santa Casa de Misericórdia, lá em Porto Alegre, né? Bom, qual era a primeira ideia? Primeiro, uma equipe procurava no estacionamento, né, carros que estivessem estacionados irregularmente em vagas para deficientes, né? Depois, essa equipe colava no para-brisa desses carros, né, um dos adesivos reproduzidos abaixo. Olha só, gente, que legal esse aqui. Olha só o primeiro adesivo, ó. Este adesivo sai fácil. O peso na consciência de estacionar aqui? Não. Doe sangue para compensar.
Querido motorista que estacionou na vaga de deficiente, seja uma pessoa melhor, doe sangue. Doar sangue faz você ser uma pessoa bem melhor. Olha que legal, gente. Então, o que vocês acham, gente? Como é que essa campanha aí explorou os mecanismos de identificação, projeção e rejeição? Em sua opinião, a estratégia da campanha foi eficiente? O que vocês acham? Bom, a identificação aí é grande, né, gente? Já que a peça publicitária foi colocada especificamente no carro do motorista que estacionou aí o carro indevidamente. Ele sabe que a mensagem é para ele, não tem conversa, né? E o texto dos adesivos utiliza um mecanismo de projeção associado aí à doação de sangue e o de rejeição ao mesmo tempo, associado ao ato de estacionar na vaga de deficiente, né? Então, os publicitários, eles partiram do pressuposto, da ideia de que as pessoas querem ser percebidas como altruístas e conscientes, e não como egoístas, infratores. Você sabe o que é altruísta, gente? São pessoas solidárias que se dedicam ao outro. Bom, aqui, gente, nós podemos assim argumentar, nós queremos que vocês, se a gente pudesse fazer isso em sala, né, que vocês pudessem argumentar que uma pessoa que estaciona na vaga de deficiente é tão egoísta que não se disporá a doar sangue, né? Outros podem opinar, alguns de vocês, que todas as pessoas podem, vez por outra, cometer ações indevidas, né? Às vezes na hora da pressa. Então, a gente gostaria, se nós estivéssemos em sala, gente, de conduzir esse debate aí de maneira que vocês percebessem que os dois lados aí da moeda, né? A gente pudesse observar que existem essas duas situações, né? Então, de acordo com os organizadores da campanha, os resultados foram muito positivos, né, gente? Pois a Santa Casa teve 60% de aumento aí nas doações de sangue em relação ao mesmo período do ano anterior. Gente, e a estrutura? Quando nós falamos de estrutura do anúncio publicitário, já falamos de algumas coisas aí, não é? Slogan, já falamos de logomarca. Será que existem outras? Vamos dar uma olhada? Então, olha só, nós colocamos aqui, ó, além dos slogans, pode haver o título, pode haver o texto, pode haver a imagem e a logomarca. Vou mostrar para vocês aqui agora, então, um anúncio que foi vinculado aí durante o Carnaval de 2014, lá no Rio de Janeiro. Então, um exemplo de como esses elementos eles podem se organizar espacialmente. Olha só. Antes de mais nada, eu gostaria de só passar por esses conceitos, né? Então, o que vem a ser o slogan? É a frase utilizada para gerar essa identificação com uma empresa, uma marca ou solução que ela oferece. Em geral, ela é curta, ela é de fácil memorização e ela é construída para fixar-se na mente do consumidor, reforçar a autoridade e ser uma escolha natural quando uma necessidade de compra surgir. O título, gente, o título ele deve complementar a imagem, mas não meramente descrever, tá? O texto ele vai detalhar os objetivos do anúncio. Ele pode apelar para o lado racional do leitor, trazendo informações objetivas. A imagem ela serve para despertar o interesse, ela precisa ser criativa, né? Deve ser impactante, inclusive. E a logomarca? É a assinatura do anúncio, né? Ela compõe-se aí pelo símbolo visual da marca. Vamos lembrar da do McDonald's. E por seu nome, escrito em letras de traçado específico. Olha só o que eu prometi para você. Tá aqui. Gente, olha só esse rapaz aqui. Olha só. Fantasiado de rua. No carnaval, jogue lixo no lixo. Olha só, aqui é a logomarca, Unimed,
o plano de saúde oficial do Carnaval Carioca. Alguém vai falar, ué, professora, parece que tem duas logomarcas. Vamos ver? Todo ano, os blocos lá do Rio, gente, eles deixam toneladas de lixo nas ruas. E, para conscientizar as pessoas, a agência, né, Nasca, criou essa divertida propaganda, olha só, ou campanha, né? A fantasia de lixo aí foi toda produzida pelo Chico Cordeiro e a Estúdio Casa Nova, né, essa empresa publicitária, fez a manipulação e a fotografia. Olha só, gente. Então, o que eu tenho aqui? Na realidade, eu tenho uma imagem de um homem vestido com uma espécie aí de armadura feita de sucatas, né? Então, são latas de alumínio, garrafas PET, copos plásticos e outros materiais. Tudo que se joga normalmente na rua, né? Que não é nada correto. Ao lado dele, há aí um texto, fantasiado de rua. Um pouco abaixo, com letras menores, há outro texto. Mais de 770 toneladas de lixo foram jogadas na rua no último carnaval. Então, nesse carnaval, jogue lixo no lixo. No canto inferior da imagem, a logomarca da empresa Unimed Rio, né? Dele sai um texto explicativo. Olha só, a logomarca é a assinatura do anúncio, né, gente? Compõe-se aí pelo símbolo visual da marca e pelo seu nome, escrito aí em letras de traçado específico. Abaixo dessa logomarca, aí um outro texto, o Plano de Saúde Oficial do Carnaval Carioca. O seguinte texto explicativo para ele. Olha lá. Temos um slogan. Esse anúncio tem dois slogans, né? O da campanha, que é neste carnaval, jogue o lixo no lixo. E o da marca anunciante, o plano de saúde oficial do carnaval carioca. Olha aqui, gente. Mais de 770 toneladas de lixo foram jogadas na rua no último carnaval. Nesse carnaval, jogue lixo no lixo. Eu vou mostrar aqui, pessoal, tal qual está no livro de vocês. Como ficou muito pequenas letras, ficaram muito pequenas, eu fiz dessa maneira aqui num quadro explicativo. Olha só, então nós temos aqui, olha só, a imagem no livro de vocês está desse jeito, né? Então vem aqui a explicação do que é a imagem do rapaz, o texto, aquilo que nós acabamos de falar agora há pouco, o que é o título, né? Então, nesse caso aqui, gente, a mencionada quantidade de texto jogada nas ruas, 770, né? Bem aqui, ó, bem pequenininho, né? O título, fantasiado de rua, né? Nós temos aqui a logomarca, que é a assinatura aqui do anúncio, né? Compõe-se aqui pelo símbolo visual da marca e pelo seu nome. Olha só, a Unimed. Temos aqui o slogan, né? O plano de saúde oficial do Carnaval Carioca, conforme eu já falei. Aqui nós temos dois slogans, né? Então, bem pequenininho aqui, ó. Neste carnaval, jogue lixo na rua. No caso, esse anúncio, gente, ele foi parar em um outdoor e também, né, na internet nós encontramos esse anúncio de forma mais completa, né? Bom, gente, fico por aqui, né? Nosso estudo ele não vai acabar aqui. Na próxima aula, né, sobre a linguagem do anúncio publicitário, vamos falar mais algumas coisinhas, né, com vocês. E deixo aqui a imagem do Washington Oliveto, que é o pioneiro aqui no que nós falamos de anúncios publicitários, né? Ele foi o pioneiro a projetar a propaganda brasileira em nível internacional e ele é indiscutivelmente um dos publicitários mais famosos do país, né? Ficou faltando aqui uma letrinha, tá?
Então, me despeço por aqui, obrigada pela paciência e até a próxima aula com a linguagem do anúncio publicitário e alguns exercícios sobre isso. Não percam, tá? Um grande abraço, pessoal. Até mais.